Graça e paz daquele que vive. Nós acabamos de falar de Marcos, o segundo evangelho, e agora nós vamos falar de Lucas, autor, o próprio Lucas, né? Todos acreditam nessa verdade, que o evangelho tem seu nome porque foi ele quem escreveu, e ele escreveu para um homem. Ele foi encomendada essa obra para um homem chamado Teófilo, um homem possivelmente rico, que tinha alguma influência, né, na sociedade, que tinha também muita influência com Lucas, e Lucas ele escreveu especificamente para esse homem, para Teófilo. E ele escreveu Atos também para o mesmo homem, para Teófilo, ou seja, ele escreveu numa sequência, é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, mas na cabeça de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é um só, dividido em dois, uma obra dividida em dois volumes, porque Atos também ele escreve com o mesmo propósito. O primeiro propósito é ele contar a história de Jesus, e o segundo propósito é contar a história da Igreja de Cristo em Atos dos Apóstolos. Veja que Lucas, portanto, ele tem um pouco de diferença de Marcos, que é judeu, de Mateus, que também é judeu. Lucas era gentil. Lucas era um gentil, possivelmente grego, um homem grego, um homem assim muito instruído, um homem um pouco mais intelectual do que o próprio Mateus, que era cobrador de impostos, e de Marcos, que era discípulo de Pedro. Ele era um médico. Lucas, portanto, ele era um médico. Ele fez uma faculdade naquele tempo de medicina, e Lucas também era um historiador. Veja que é o primeiro historiador da igreja, e o primeiro livro histórico de uma maneira escrito por um historiador, com uma cabeça de um historiador para contar a história, é Lucas, porque Mateus não era um historiador, nem Marcos, eles eram discípulos, e eles não tinham na cabeça dele contar as histórias como o historiador conta. Agora Lucas não. Lucas, pela sua formação de médico, ele prezava muito pela teoria, pela verdade, pela condução dos fatos contados na íntegra. Ou seja, Lucas é um historiador, então ele obteve as informações do seu evangelho pesquisando, averiguando, correndo atrás, entrevistando testemunhas dos acontecimentos, dos relatos. Muitas das coisas que estão escritas ali no evangelho de Lucas foram escritas por Lucas entrevistando as pessoas, falando com as pessoas que participaram daquelas histórias, das narrativas. Então ele é um historiador, e ele procurou, portanto, ser bem clássico, bem organizado na sua escrita, e por isso Lucas ele é considerado um dos evangelhos muito completos, muito bons para se ler. Conta coisas em Lucas que não conta em Mateus, em Marcos e em João. Por exemplo, o nascimento de João Batista é um acontecimento escrito apenas por Lucas, dentre outras coisas ali no evangelho de Lucas, porque ele correu atrás, ele foi como um repórter, um jornalista, um historiador, procurando os fatos, narrar os fatos, narrar de acordo com os acontecimentos. E Lucas, ele viajou com Paulo. Então Lucas ele é praticamente um discípulo de Paulo. Ele é um homem que andou muito com o apóstolo. Não sabemos se ele se converteu por meio de Paulo. Sabemos aqui algumas histórias que ele se converteu em Antioquia, e que depois de um tempo ele se ajuntou às viagens missionárias de Paulo. E Lucas é quase um biógrafo de Paulo, né? Ele conta ali em Atos, do capítulo 13 em diante, ele narra a história de Paulo, assim. Ele acompanhou Paulo e ele viu aquelas histórias, ele contou ali na íntegra. Ele é como se fosse um biógrafo do apóstolo Paulo. Ele conta a conversão de Paulo também, né, em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. Então ele viajou com Paulo por todas aquelas viagens. Então ele é um discípulo, e ele teve muita influência de Paulo na sua vida e nos seus escritos. Bom, ele escreveu em grego, um grego mais
polido, um grego mais culto, escrito em grego, e ele apresenta a humanidade de Jesus. Ele quer mostrar Jesus subindo no monte orando, passando a noite orando. Ele procura mostrar que Jesus, ele é um homem perfeito. Se Mateus, ele quer apresentar Jesus como rei, Marcos quer apresentar Jesus como servo, agora Lucas, ele quer apresentar Jesus como homem. Ele quer mostrar que o verbo se encarnou. Ele quer mostrar que não é Deus ali apenas, mas é homem. Ou seja, ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Portanto, Lucas, ele narra bastante coisas, fala de um jeito bastante comum, mostrando a humanidade de Jesus, mostrando o quanto Jesus era homem, mas não só homem, o quanto Jesus era um homem perfeito, ou seja, um homem que não tinha falhas, um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha erro, mas um homem comum, um homem de carne e osso, um homem que cansa, um homem que dorme, um homem que come, mas um homem perfeito. Então a mente de Lucas era apresentar esse homem aos seus leitores e principalmente a Teófilo, né? Nós não sabemos se Lucas tinha na cabeça dele: eu vou escrever o evangelho para muitos homens lerem. Não, nós não sabemos, mas possivelmente ele tenha tido também esse vislumbre ali ao escrever. Bom, ele escreve, o livro dele tem 24 capítulos e 1151 versículos. Veja, é um pouco maior do que Mateus em versículos, não em capítulos. E ele escreveu aos gregos, ou seja, ele era um grego, possivelmente esse Teófilo seja um grego também. Então ele tenha escrito de uma maneira para os gregos entender, porque veja que a cultura grega é a cultura da perfeição. Você vê aqueles homens, os deuses gregos, né? Mulheres lindas, homens de barriga de tanquinho, tudo desenhado, homens perfeitos. Eles corriam atrás dessas coisas aí, da perfeição do corpo, da perfeição do raciocínio, da perfeição da oratória, do intelecto, da filosofia. Eles que criaram muito da filosofia que nós temos hoje, eles corriam atrás das coisas perfeitas, eles corriam atrás de coisas que eram perfeitas. Então, e Lucas, ele apresenta Jesus como essa perfeição que os gregos procuravam. Eles poderiam achar em Jesus um homem perfeito, de fala perfeita, de intelecto perfeito, de cultura perfeita, tudo perfeito. Então ele escreve um viés para os gregos. Se os gregos lessem, os gregos seriam tocados, ou falaria com a cultura dos gregos, porque eram os gregos que procuravam esse tipo de homem, de perfeição, essas coisas, né? Bom, ele apresenta Jesus como essa humanidade, né? Com a humanidade da carne. Ele apresenta Jesus como homem. Então a cor desse evangelho é a cor branca, que é a cor que também era usada lá no tabernáculo, nas cortinas ali do tabernáculo. E a cor branca fala da santidade, da pureza de Jesus, de como ele, mesmo sendo homem, ele era tão puro, ele era tão perfeito e ele era santo. Ele era um homem santo. E o símbolo é o símbolo do próprio homem, é o homem perfeito, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que veio ser o que Deus queria que o primeiro homem fosse, Adão. Então o símbolo aqui é o homem. Bom, já que João ele quer apresentar Jesus como homem, ele começa a genealogia de Jesus em Adão. Veja que Mateus ele começa a genealogia em Abraão, mas já Marcos ele mostra Cristo sem genealogia. Por quê? Porque o rei tem, mas o escravo não tem genealogia. Agora o homem ele tem genealogia, mas não começa em Abraão,
começa no próprio Adão, porque Adão é o primeiro homem. Adão é o símbolo da raça, é o cabeça da raça humana. Então Lucas ele começa a genealogia em Adão. Já pensou o trabalho que Lucas teve para fazer todos aqueles nomes, para começar lá no Adão e para chegar em Adão? Foi algo extraordinário. Mas o sentido é para que os gregos entendessem que ele é um homem que veio de Adão, porque na verdade ele foi gerado por Maria, e Maria é filha de Adão. Ou seja, por um ponto Jesus é filho de Adão por Maria. Ele é filho de Deus pelo Espírito Santo, mas ele é filho de Adão por Maria, porque ele foi gerado no ventre de uma das filhas de Adão, que é a Maria. Então olha só, já mostrando desde a genealogia do começo que Jesus é um homem, e mostra a genealogia humana de Jesus, não como Mateus, que mostra a genealogia da promessa da terra, a genealogia da promessa do trono. Não, a genealogia de homem. Bom, foi escrito no ano 58 a 65, claro, como disse, controvérsias, mas de 58 a 65, e como eu disse, ele escreveu mais ou menos 30 anos depois dos fatos, mas ele procurou as pessoas, ele procurou averiguar, ele procurou as histórias, ele conversou com muita gente, ele fez um trabalho histórico e jornalístico muito importante para o seu tempo, de uma maneira muito perfeita. E esse livro de Lucas, ele não tem muito judaísmo, ele não tem judaísmo, ele tem mais a cultura dos gregos, porque o que se entende é que Lucas e esse Teófilo, eles eram gregos e eles estavam falando uma linguagem grega. Então esse é o panorama do livro do Evangelho de Lucas para você.